E é um momento de grandes mudanças, de muita transição dentro de nós. É um chamado do Senhor para maturidade, para lucidez, para equilíbrio. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E Ele me enviou, entendemos como família, porque quando você diz sim para o seu marido, para a tua casa, para os teus filhos. Então quando Deus mexe uma pecinha, Ele mexe tudo, né? Então Ele está lá em casa. Essa semana é semana de férias, lá na Inglaterra. Pertenço à Yelby Church, como vocês ouviram ali, fundada e liderada pelo meu sogro, pastor Renato Fernandes, um homem de Deus. Servimos como família, tempo integral, ali na igreja, e te falo que é um grande privilégio. É um grande privilégio servir ao Senhor como família, dedicar o nosso tempo ali na comunidade brasileira. Somos uma igreja brasileira para estrangeiros na Inglaterra. Nós chamamos a Yelby de seu novo lar. Então se você conhece algum brasileiro lá perdido, sem casa, manda lá pra gente. Lá a gente se reúne, a gente divide as receitinhas de bolo, faz o arroz e feijão, daí tem goiano, tem mineiro, tem gaúcho, coisa boa demais. E ali que é a minha Jerusalém, há alguns anos atrás eu não tinha perspectiva de ministrar para mulheres, eu simplesmente disse sim à missão confiada, porque o teu propósito é isso. Muitas de nós perguntamos, qual é o nosso propósito? O teu propósito é dar glória para Deus. É encontrar propósito de dar glória para Deus na missão já confiada a você. Talvez você é pastora, líder, enfermeira, secretária, do lar, trabalha fora, trabalha dentro, não é? Serve no ministério, ajuda escondidinha, ajuda aqui, né, na frente de todo mundo. Mas entenda que neste lugar, nesta missão confiada, que somente você pode executar, concorda? Muitas podem pregar, muitas podem viajar, mas ser mãe do Ben e da Ana, só eu. Ser esposa do Renan, só eu. Então existe uma missão confiada a você, num lugar que é só teu. Por isso hoje, diga sim. Diga sim a esta missão confiada. Entenda que há propósito de Deus nela. E o propósito é dar glória para Deus. Fazer aquilo que você pode, da melhor maneira, com aquilo que você tem. Não espere recursos, não espere uma plataforma, não espere nada chegar para que você dê glória, para Deus. Afinal, são grandes desafios, não é mesmo? Dar glória para Deus no luto, glória para Deus no pouco, glória para Deus nas despedidas, glória para Deus ainda que a figueira não floresça, glória para Deus quando a figueira dá muitos frutos, glória para Deus quando vencemos grandes batalhas, glória para Deus quando derrubamos gigantes com 3 pedrinhas, glória para Deus no tudo, no nada. Glória para Deus, como o apóstolo Paulo fala, descobrindo que Ele possui tudo, tendo nada. Glória para Deus, entendendo que aquilo que Deus é, te basta. Que porque Ele é bom, essa situação é boa para você. Mas essa é uma conversa para filhas maduras. Nós vivemos numa geração hedonista, que vive de prazer em prazer, que não está disposta a se sacrificar mais, que quer coisas imediatas, abrindo mão de coisas eternas, que perdem a visão, porque estão olhando mais para o lado do que para cima. Nós vivemos uma geração de mulheres, que hoje mais do que nunca tem tantos ajuntamentos, que são muito rápidas de encontrarem o próximo ajuntamento, dar aquele clique, se inscrever. Acho ótimo. Oportunidades de ouvirmos uma palavra rema, ouvirmos os profetas deste tempo. Atente àquilo que os profetas deste tempo estão falando. Atente também quem são os profetas desse tempo, não somente ouça-os. Somos rápidas, não é?
mas nós estamos perdendo a musculatura para o quarto secreto. Parece que é muito mais rápido pegar o carro e dirigir 20 minutos para uma conferência, 1 hora, 2 horas, 3 horas, do que dar 10 passos para o nosso quarto, fechar a nossa porta. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de sermos sacudidas. E se eu posso dar um tema para essa mensagem é sacudidas e alinhadas. O Senhor quer nos sacudir. O Senhor, Ele deseja expandir a nossa tenda. O Senhor, Ele deseja levar a nossa voz em lugares que nunca foram. Ele deseja ajuntamento de milhares e milhares. Sim, Ele deseja. Mas Ele deseja nos alinhar, porque muitas de nós estamos perdendo o foco. Estamos duvidando do que Deus pode fazer quando me posiciono. Estamos duvidando de resultados através das coisas simples. Estamos perdendo o foco. Entenda, nada impede o que Deus quer fazer e o que Ele vai fazer através de você, onde você está. Mas Ele precisa da tua fidelidade. A tua fidelidade vem nesta missão confiada, em parar de olhar para fora e olhar para dentro. Deus, o que o Senhor está fazendo dentro da minha casa? O que o Senhor está fazendo com o meu marido, com os meus filhos? O que o Senhor está fazendo na minha comunidade, na minha cidade? Como eu posso responder? Muitas das vezes essa resposta vai vir com sacrifícios, vai vir com renúncias. Você está disposta a ouvir aquilo que o céu quer falar para você? Você está disposta a não só se esforçar para estar nos grandes ajuntamentos, para estar nos grandes momentos a sós com Deus? É grande também. Você está disposta a pregar aquilo que a palavra diz e não aquilo que as pessoas querem ouvir? Você está disposta a romper, muitas das vezes, amizades, porque elas não estão te levando para perto de Deus? Você está disposta a dar unfollow no Instagram de pessoas que não acrescentam na tua fé, que tiram os teus olhos da eternidade? Você está disposta a parar de seguir a regrinha do carrossel de fotos e começar a seguir as regras que estão escritas na palavra de Deus? Você está disposta a deixar a sua boa vontade em nome dos teus sonhos para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através de você? Você está disposta a ser esticada por Deus para aquilo que Ele quer fazer nesta nação? Para aquilo que Ele quer derramar nestes dias? Eu creio que nós viveremos uma revolução silenciosa, aquela que começa de dentro para fora. Sabe, aquela mulher que está aqui, ó, sentadinha, volta para casa, cheia do poder do Espírito, e põe a mão na cabeça do filho e ele é curado. Aquela mulher que consegue se calar diante das ofensas e entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, juiz. Empoderadas para revolucionar. Mulheres comuns, mulheres simples. Uma das maiores mulheres da Bíblia, eu gosto de Maria. Uma mulher tão simples. Ela não precisou de grandes plataformas para ser um canal da maior revolução que o mundo já viu. Você está disposta a gerar na simplicidade de quem você é? Sabe, quando eu estava orando aqui embaixo, não tem nada a ver com a palavra, tá? Mas eu vou obedecer o Senhor. O Senhor me levou em Êxodo, quando o povo, porque nós vamos falar de transição, nós vamos falar de mudanças necessárias, dores necessárias, uma mudança que o Senhor quer promover na tua vida. Nós vamos falar do Jordão, nós vamos meditar em Lucas, até você pode ir abrindo então. Nós vamos meditar em Lucas 3, 21, depois vamos ler Lucas 4, de 1 a 13. Mas é interessante que essa palavra, ela fala do Jordão, ela fala de Jesus que veio, né, foi batizado ali.
E então ele vai, o Espírito de Deus o leva ao deserto, tá? Ai, ai, ai. Mas eu estava aqui orando e falando com o Senhor, e eu confesso para vocês que um dos maiores inimigos da minha vida fui eu mesma. Como eu duvidei. Ai, tomar uma água até. E o Senhor falava assim para mim: filha, tem mulheres aqui duvidando. Antes de você pregar, fale para elas, não duvide. Eu duvidei quando meu marido falou que a maior mensagem da minha vida viria da minha maternidade atípica. Eu duvidei quando meu marido, que foi um mardoqueu na minha vida, porque tem mardoqueus em nossas vidas. Às vezes é uma pessoa que você vê pregar, às vezes é seu marido, sua mãe, sua amiga, às vezes é alguém que você nunca viu. São profetas que te sacodem, porque quando você sacode, você se vê, porque você começa a transbordar aquilo que você realmente é, e é uma grande oportunidade de posicionamento. Se Deus está te sacudindo, é porque Ele está vendo potencial em você para fazer algo que você nunca viveu, que você nunca viu, mas que você precisa confiar, e você não pode mais duvidar. E o que aconteceu em Êxodo? O povo saiu do Egito, já tinha passado o rio Jordão, fala de transição. Antes de irem, a palavra fala da primeira Páscoa, eles se alimentaram. E o Senhor fala assim: se veste de uma sandália e um cajado. E eles vão ali seguindo Moisés, só que nós somos rápidos demais para esquecer aquilo que Deus fez. O que nós estávamos falando? Nós perdemos o foco. Nós esquecemos muito rápido daquilo que clamamos tanto e o Senhor nos deu. E daí ficamos o quê? Insatisfeitas. Ninguém é assim, tá? Que tem o sofá, que é a prateleira, que tem a prateleira, que é o espelho, que tem o espelho, que é a... né? Não, ninguém é assim. Que vai viajar, mas daí não é bom, mas daí vai... né? A gente não é insatisfeita não, isso é só eu. Que eu já estou confessando aqui, né? E é interessante que o povo reclama daí de fome, de sede, e o Senhor mostra a fidelidade. Em um momento, quando o povo pede, porque daí o que acontece? Quando você começa a duvidar, quando você começa a se distrair, né? Você começa a culpar as pessoas por aquilo que você acha que Deus ainda não fez. Não é acaso o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, transformar toda e qualquer situação? A grande pergunta é: o que o Senhor está fazendo? Como eu respondo a esses movimentos do céu? Que pena que o povo ficou ali distraído, olhando para si mesmos, vendo o tamanho do deserto e esquecendo da grandeza de Deus. Muitas de nós vemos o tamanho do deserto e começamos a esquecer a grandeza de Deus. Mas quando você olha para a grandeza de Deus, você vê o tamanho do deserto comparado àquilo que Ele tem. Quando você olha para esta dor que está te consumindo, para essa situação que não muda, para aquele luto que você pensa, como que isso vai se resolver? Mas quando você olha para a eternidade, você começa a ver que esse momento de dor é pequeno comparado a ela. Você consegue entender que nós precisamos alinhar a nossa visão e parar de duvidar, parar de culpar as pessoas, porque daí é o fulano que não te dá oportunidade, porque daí é o ciclano que te abandonou e daí você não consegue mais. E foi isso que o povo fez. E quando Moisés foi lá e tirou a água da rocha, o Senhor falou: vai lá, bate na rocha, tira a água. Ele estava tão triste que o povo não parava de murmurar e de reclamar e de acusá-lo. Sabe como ele chamou aquele lugar? De Meribá. Sabe o que quer dizer? Será mesmo que o Senhor está conosco? E antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero te dizer que muitas de nós, depois de tanta coisa que o Senhor já fez, depois de sairmos do Egito, depois de vermos milagres, sabe qual que é o maior milagre? A vida que Ele colocou em você quando você aceitou Jesus. Mas daí bebemos água da rocha,
Desfrutamos das palmeiras e da água fresca que Deus já havia proporcionado para o povo. Temos maná. Por merecimento, merecíamos morte, mas o Senhor nos resgata, nos dá vida, coloca a força dele em nós, nos chama de forte, morre pelos nossos pecados, nos dá a vida eterna. Mas nós nos distraímos, nós paramos de buscar a presença, e muitas das vezes queremos, como diz a minha amiga, presentes. Queremos recompensas, mas não estamos dispostas a nos sacrificar. E quando Deus faz algo, você, em vez de agradecer, você se distrai. E a pergunta é: será que Deus está comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus vai fazer mesmo aquilo que Ele prometeu? Afinal, não está fácil para ninguém, não é? Olha aí para quem está do teu lado. Tá fácil não, minha gente. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua guerra. E é tão bom saber que o Senhor, Ele não compara as nossas guerras, porque Ele dá as nossas guerras à medida da nossa estrutura. E aquilo que você está vivendo realmente não se compara. O Senhor, Ele vem com amparo, com graça, com misericórdia, com força, com coragem. Apesar do seu medo, apesar da sua fraqueza, apesar daquilo que você chama de... Como é que chama, gente? Limitações. Que às vezes o português não é. Aquilo que você está chamando de limitação é proteção para você nesse tempo. Ou você acha que o Senhor não pode fazer qualquer coisa através de você e te habilitar agora? Sim. O problema é que muitas das vezes não pode, porque muitas habilidades nos corrompem e nós não sabemos disso. E quando Deus sacode as nossas intenções, quando Deus retira de nós os nossos ídolos, ou ao menos os ameaça, nós mostramos quem nós somos. Quando não fazemos a escala que queremos, quando não temos o microfone principal, quando não somos convidadas para o aniversário, quando o marido responde daquele jeito, quando você não tem o que você quer, quando você é sacudida, quando você chama de essencial aquilo que você quer, aquilo que você tem, pessoas que passaram na tua vida, o teu ministério, coisas boas, coisas lícitas. Quando você chama de essencial para dar glória para Deus, entenda que quando o Senhor te sacode, Ele está revelando o teu coração. E muitas de nós estamos como fábricas de ídolos dentro da igreja, chamando de Deus aquilo que é sonho pessoal, reino pessoal. E isso está dividindo, isso não está ajudando, não está cooperando. Uma palavra dura, mas uma palavra necessária. O Senhor está te sacudindo. Às vezes é só uma ameaça. É só a fulana X chegar aqui na igreja. Você viu, fulana prega bem, já pensa, só de ameaçar revela o ídolo do teu coração. O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou? Somos chamadas únicas para Deus, com propósitos singulares. Cooperamos com o Senhor. Quem coopera não lidera, quem lidera é o Senhor. Você coopera, e quem coopera soma, e quem coopera obedece, e quem coopera busca a presença. E quem coopera não quer altar público, quer altar no quarto, quer cooperar com o reino. Se derrame diante do Rei. Precisamos entender que somos cooperadoras. Cooperadoras, irmãs, amigas. Achei lindo o projeto do Rio Grande do Sul. E recentemente eu estive ministrando na nossa rede de mulheres lá na Inglaterra. Foi uma coisa linda. Eu nunca vi aquilo. Não cabia mais gente na igreja. Mulheres sedentas, sabe por quê? Porque a gente se acostuma, né? Com a bênção
das multidões e de falar a mesma língua, mas lá a gente está assim, vamos se juntar, vamos ficar junto. É tão bom, a gente começa a dar valor para coisas que a gente não dava mais, não é verdade? Quantas de nós falamos, não quero que você um dia fale essa frase, porque essa frase é triste, mas muitas de nós já falamos. Eu era feliz e não sabia. Estava tão bom, né? Por quê? Porque isso revela o nosso coração ingrato. Era bom, o problema é que você não sabia. Já era bom. E tivemos um ajuntamento lindo, e o Senhor me deu uma visão de tendas. Foi antes até de acontecer a situação no Rio Grande. E o Senhor falou, filha, as guerras, elas nos colocam como irmãs. Daí eu vi mulheres armando tendas nas guerras e feridos chegando. Não é assim que as mulheres faziam? Os homens iam para a batalha, as mulheres estavam o quê? Unidas. Porque daí toda a diferença ela é derrubada. Porque muitas das vezes aquilo que nos sacode é aquilo que nos conserta. Quando a gente sacode, é igual quando você quer ver um aparelho, se está quebrado, você sacode para ver se tem alguma coisa balançando dentro. Você fala, ih, tem um negócio aqui solto. Daí tem que abrir. O que nos sacode nos conserta. Existem guerras que são para unir aquilo que estava separado. E o ministério mais lindo das mulheres é cuidar dos feridos, alimentar os famintos. E eu via mulheres pegando assim, né, os utensílios, né, para sarar feridas, e as adolescentes vindo atrás assim com bandejinhas, sabe? Entenda que aquilo que está sacudindo você e está sacudindo a sua amiga, não veio para levantar muros, veio para vocês derrubarem muros e darem as mãos. Amém? Então, antes de entrarmos na palavra, que já é uma palavra, né? Que aqui eu estou obedecendo. Não duvide. Não chame este lugar e essa situação de Meribá. Será que o Senhor está comigo? Tenha certeza que Ele está. Olhe para tudo que Ele fez até aqui. Ebenezer. Chame de Ebenezer. Não chame de Meribá. Até aqui me ajudou o Senhor. Aquilo que o diabo achou que me derrubaria, me colocou de joelho. E desse lugar eu não caio. Estou firmada, mas é de joelho. Esse espinho que eu roguei e não foi embora, é para a glória de Deus, é para eu entender que a graça dele me basta. E tem situações que são assim. A glória dele, a graça dele, a força dele manifestada naquilo que eu não sou, nas minhas dificuldades, naquilo que eu não sou habilidosa, daí ele se faz habilidoso. Não duvide daquilo que o Senhor quer fazer com você. Amém? Vamos ler aqui Lucas 3, 21. Rapidinho. Eu tenho que ler 3, 21 para a gente seguir. 3, 21 diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse, deixa essa voz do céu dizer para você aqui: você é minha filha amada, que me dá grande alegria. Foi isso que o Senhor falou para Jesus ali. Você, em outras versões, né, o meu filho amado, a quem me comprazo. E é interessante que alguns estudos falam que após o batismo, o ministério de Jesus começou. E você continuar lendo Lucas, você vai ver o quanto ele operou milagres, o quanto ele caminhou na multidão, o quanto o Senhor fez até ele. Então dá para entender que este momento no Jordão também é uma transição, né? E as transições, elas trazem consigo dores. A gente perde muitas das vezes quando a gente se posiciona, não é verdade? Mas aquilo que a gente perde não se compara com aquilo que o Senhor nos dá. E eu quero te dizer uma coisa: aquilo que o Senhor te dá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe por quê?
porque é aquilo que Ele coloca em você. Mas o que os olhos viram e os ouvidos não ouviram, a gente quer que o Senhor mostre para todo mundo. Porque aquilo que olhos viram nem ouvidos ouviram acontece lá naquele grande dia onde você foi fiel, onde Ele depositou em você todos os dias a eternidade, onde Ele confiou em você, com você uma missão, e através dessa missão, sabe o que Ele fez com você? Ele te santificou, Ele te consagrou, nesse lugar que te separou, nesse lugar que te exigiu sacrifícios. E todas nós aqui passamos por esse Jordão, onde entendemos que aquele ministério começou. Qual? O de mãe, o de esposa, o de ministra. Aquela que faria obras ainda maiores, mas também enfrentaria desafios ainda maiores. Não é verdade? Todas as vezes que o Senhor está mudando a tua estação, ela traz consigo grandes desafios. Mas para grandes batalhas, mais autoridade, mais unção, mais revelação. Mas isso depende também do seu posicionamento. E acho lindo que Jesus aqui então, representando, posso dizer assim, cada uma de nós, no Jordão das nossas vidas. E eu amo pensar que o Jordão não só foi um lugar de batismo, mas foi um lugar de cura, de tirar a lepra de Naamã. Não é verdade? Foi um lugar aonde o povo, ele transicionou de escravidão para liberdade. E Jesus estava então começando o ministério dele, público. Porque quando Deus te dá um ministério público, é porque já existe um ministério particular com Ele. Porque se você começar pelo público, vai dar ruim. E nós precisamos ser mulheres com autoridade. Mulheres que buscam a presença. Mulheres que quando abrem a boca, como diz um pastor para mim: ô pastora, você comeu sopa de letrinha? Achei tão legal. Porque quando fala, fala da palavra. Porque está cheia. Senta numa mesa, está tão cheia da palavra que ela só fala disso. Que quando está passeando, quando está ouvindo uma música, está glorificando a Deus. Quando encontra alguém no aeroporto, testifica que pertence a Deus através das suas marcas, das suas atitudes. Eu estava ano passado indo para Manaus. E eu estava bastante pressa, porque eu vou, a escala, tinha um horário lá. E eu com muita fome, precisando tomar um café, gente. Nossa, eu não funciono sem café, gente. Vocês são assim? Gente, eu preciso de um cafezinho assim, do Espírito Santo, e um cafezinho. Um gole de Jesus, um golão de café. Tem até uma plaquinha lá na Inglaterra, aqui tem também, que é um golinho de Jesus, que você não pode ficar sem o Jesus, e café, e é isso aí que você tem que começar o dia mesmo. Enfim, e eu me lembro que eu estava lá no aeroporto, e uma vontade de tomar café, e eu parei num quiosque assim, vi que estava pertinho, falei, aqui mesmo, que aqui vai descer, poder do café. E daí eu vi uma mocinha, 2, 3 e 400 pessoas, estou exagerando. Tipo, muita gente para pouco atendente. Falei, isso vai dar ruim, Eu vou pela fé, porque eu quero café. Daí eu, me dá um café e tal, sim, paguei e tal, e fico esperando o café. E daí mais um esperando, e mais outro esperando, e mais outro esperando, e ninguém recebia o café. E aquela menina, gente, e a outra menina, e elas para lá, elas para cá. Eu sentei e falei, ai meu Deus do céu. Daí eu cheguei lá no balcão, falei assim, ai, pedi meu café já faz um tanto de tempo, meu voo vai sair lá, moça, a gente está aqui sozinha, tem pouca gente, mas espera só um pouquinho. Eu falei, não, tá tudo bem. Daí falei, não, vou esperar. Daí um outro reclamando, sabe aquela coisa que em vez de você tem que ser a força contra a correnteza, numa situação que você também tá ali, com razão até de reclamar, vamos dizer assim, Mas eu falei, não, peraí, tem alguém aí se esforçando muito para me dar um café. Tá sozinha. Daí eu esperei, ela chegou, falou, ai, tá aqui o café. Eu falei, ai, obrigada. Tomei o cafezinho, tal. Daí ela veio com a maquininha para pagar, Daí eu fui pagar, falei assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, falei para ela.
Falei assim, que lindo ver você trabalhando e dando o seu melhor aqui nesse café. Falei, não é fácil, né? Ela, ai, não é. Falei, mas eu quero te encorajar, não mude o seu jeito por causa das pessoas. Eu vi tanta bondade e tanta educação e tanta graça de você falando com os outros, mesmo com essas pessoas sendo tão rudes com você. Falei, eu quero te dizer que você me abençoou, não só com o café, mas com a tua atitude. Daí ela começou a chorar. E ela falou assim, sabe que hoje é meu primeiro dia no trabalho, é um teste. Eu pedi tanto para Deus falar comigo. Falei assim, então, desiste não. Está te sacudindo, mas quando te sacudiu, só saiu coisa boa. E aquilo que te sacudiu, veio para me sacudir também. E eu resisti. E como diz aqui, né, e perfumei. Coisas tão simples que revelam a quem você pertence. Quando você é batizada pelo Senhor e o Senhor fala assim, agora você é minha filha. Ele está falando assim, agora começa o teu ministério. Teu ministério público é como você reage na caixa do mercado. É como você responde o teu marido. É como você cuida dos teus filhos. É como você transita nos ambientes do teu trabalho. É como você reage quando alguém do teu ministério falha com você. É como você reage quando te traem. Quando aquilo que é direito teu não te é dado. E você começa a caminhar sem direitos, mas confiando que o Senhor é Deus. E que aquilo que é teu, nada vai impedir de chegar até você. Desafiador, né? E Deus está sacudindo todo mundo. E o que o Senhor está falando assim, ei filha, eu te batizei. Eu te ungi, eu te chamei, eu te empoderei, não do teu ego, não da tua vontade. Eu te empoderei do meu espírito, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu acho lindo que esse versículo fala, sabe o quê? E a multidão estava sendo batizada e Jesus também. Ele não era VIP, ele era gente. Deus não precisa de deuses, Deus é Deus, ele precisa de gente. Ele precisa de gente que fala, é na minha fraqueza que o Senhor se manifesta. Ele é Deus, eu coopero. Ele fala, eu obedeço. A sarça queima, eu tiro o meu sapato. Como diz o meu marido, quando a gente tira a sandália, é para sentir de onde a gente veio. Para a gente lembrar que não somos nada sem Ele, que precisamos dEle para tudo. E daí Jesus, aqui no Lucas 4:13, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Rio Jordão, eita glória, e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Jesus porém disse, as escrituras dizem, não a minha amiga diz, não o Instagram diz, não o coach diz. As escrituras dizem, e se só a amiga fala as escrituras, então lembra das escrituras. A escritura diz, aqui, uma pessoa não vive só de pão, uma pessoa não vive só de evento. Uma pessoa não vive só nas multidões. Uma pessoa não vive só de sonhos particulares. E eu posso te garantir que nenhuma teologia coach, nada te sustenta no dia mau. Tem pão que não te sustenta no dia mau. Afinal, o salmista não fala que o mantimento dele foi lágrima dia e noite? Tem dia que pão não resolve o teu problema não. Tem dia que saidinha com a amiga, cafezinho com a amiga que você não para de fazer, não adianta não. Tem muito cafezinho com amiga e pouco café com Deus. Ele está falando assim, ó, não é só pão não, é a presença. Eu estou aqui nesse deserto porque, isso quer dizer assim, aonde eu estou, independente de onde eu estou, a minha fome é pela presença. Quando o diabo vem me sacudir, vem me tentar, porque isso acontece, a gente vê a vida de Jó.
tá derrubando o quê? E ele fala, uma pessoa não vive só de pão. Daí o diabo, ele leva Jesus para um lugar alto. E num momento mostrou todos os reinos do mundo. E ele fala, eu te darei as glórias desse mundo. E autoridade sobre eles, porque são meus. E eu posso dar a quem eu quiser. Quer dizer assim, o diabo tá aqui só de olho em mulher com projetos de poder e ser grande na terra. Porque ele fala, eu vou te dar, vem aqui. Eu financio o seu projeto. Ah, é para te tirar do propósito de Deus? Tá, eu financio ele para você. Eu posso dar para quem eu quiser. O problema é que o reino de Deus é dos humildes, é dos mansos, é dos simples, é dos posicionados, é dos maduros, é dos que renunciam, é dos que se sacrificam, é dos que miram na cruz e acertam a glória também. O diabo sabe disso. Ele sabe que esse deserto não é para te matar, é para te purificar, te consagrar, te treinar para o ministério que Ele confiou em você. Pode aplaudir o Senhor. Porque são nos nossos desertos que somos trabalhadas, sacudidas, reanimadas, alinhadas. Foi o Espírito que o conduziu. Fome da presença. E ele fala que dará tudo a ele. E Jesus responde, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E aqui o diabo continua, tentando Jesus até que ele desiste. E aqui fala que no finzinho do 13, até que surgisse uma outra oportunidade. Se a gente pode dizer que o diabo tem um adjetivo legal, é que ele não desiste nunca. Porque você tem uma marca, Ele te ungiu. Você é a filha amada em quem Ele tem prazer. Perfeita? Não. Mulher de Provérbios não é perfeita. Ela é esforçada, é diferente. Caiu, levanta. Errou, rápida em perdoar, rápida em se retratar. Plantou uma semente ruim, deu ruim, começa a plantar a boa, rapidinho. Muda essa colheita, mulher, para de ficar, Meribá, será? Ebenezer, Deus é comigo, eu consigo, Ele é minha força, minha fortaleza, meu refúgio, meu socorro bem presente na angústia, meu alimento, a presença de Deus é o teu alimento. Aqui Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, porque Ele está falando assim, o meu Pai é o meu pão. As escrituras são a resposta. As escrituras são o escudo. As escrituras são a espada. É através dela que eu permaneço, que eu venço, que eu prossigo, que eu resisto, que eu vejo, que eu sigo, que eu confio. E eu queria ler com vocês Amós 9. Amós 9, versículo 9. É no deserto que o Senhor, Ele te prepara. E no jejum que Ele te fortalece. Qual foi a última vez que você jejuou? Que você nesse deserto buscou a presença. Se sacrificou por Ele. Falou, não é só de pão que eu vivo. Eu preciso mais da presença. Eu quero buscar a presença. Eu quero ser uma devoradora da tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Somos rápidos, somos fáceis demais de falar o que é certo, mas não vivemos à altura. O Senhor está levantando uma geração de mulheres maduras para esse tempo. A gente está cansado de ouvir falar. Tem coisas que você vai falar sem falar. Isso muda tudo. Eu amo o exemplo da esposa da mãe do John Wesley, um grande pregador britânico. E ele fala que ele nunca viu nenhuma pregação, nenhum pregador à altura da sua mãe quando pregava dentro de casa. Através da sua conduta. E eu quero ler com você Amós, que diz assim: pois darei ordem e sacudirei Israel com as outras nações. 9:9. Como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá.
Quer dizer, o Senhor está falando assim: eu quero restaurar meu povo, mas antes eu vou sacudir. E eu vou sacudir como se peneira o trigo. Quer dizer, nenhum grão se perderá, mas o joio vai sair. Podemos falar que o Senhor está peneirando a nossa vida? Nós somos sempre o José da história, né? Mas nunca os irmãos. E está na hora do Senhor falar, está na hora de você falar assim: sonda, ó Deus, o meu coração, me sacode mesmo, porque é nessa sacudida que eu mostro quem eu sou. É quando ninguém me vê que é revelado o meu caráter. É muito fácil ser bonzinho tocando harpa ali na frente de todo mundo para Saul. Só que Davi provou que ele era bonzinho numa caverna, quando ele poderia matar, ele poupou, porque ele temia o Senhor. E foi naquele momento que Saul falou: eu vejo que és verdadeiramente o rei de Israel. São nesses testes onde somos sacudidas, onde essa peneira passa, que o Senhor nos prova e nos dá a chance de respondermos a Ele com fidelidade, com temor. Afinal, a mulher que teme ao Senhor que será louvada. Louvada através daquilo que ela é em Deus. Essa mulher, ela entende que não é na força dela, é o próprio Senhor. E ele continua falando: nenhum trigo se perderá, todos os pecadores porém morrerão pela espada, todos que dizem nenhuma calamidade virá entre nós. Daí começa aqui, promessa de restauração: naquele dia restaurarei a tenda de Davi, caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei. É isso que o Senhor faz quando Ele nos sacode, quando Ele prova o nosso coração, quando Ele expõe os ídolos do nosso coração, quando Ele está nos ensinando a chamar a presença de essencial. Precisamos ser mulheres conhecidas como mulheres sedentas e apaixonadas pela presença, pela palavra de Deus. Gente, lembra daquela época lá do nosso pai e nossa mãe aqui, ó? Era um orgulho, uma honra, orgulho no sentido bom, de pertencer, de carregar a palavra aqui, ó. Sabe? Não, estou aqui, ó. Andava com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser seu escudo, tua força. Precisa ser a honra da tua vida, aquilo que Ele reconstruiu quando você não tinha nada, quando você não podia mais, quando você não conseguia. Eu entendo que essas mulheres, o que acontece aqui, gente? Jesus foi batizado, e aqui no deserto, ele foi cheio de autoridade, ele foi testado e aprovado. E eu creio que nós estamos sendo neste tempo sacudidas, porque eu tenho viajado o Brasil e as nações, e eu estou vendo o Espírito de Deus falando: eu quero derramar o meu poder, eu quero fazer milagres. Mas cadê? Cadê um templo purificado, simples e humilde? Eu não tenho espaço nessa arrogância do teu coração. Você está fazendo no teu nome, você está fazendo para mim, mas é para você. Nós precisamos nos render, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus e entender que é Ele, que se Ele permitiu este sacode, é para nos alinhar. Se Ele permitiu sermos jogadas em poços, é porque não tem mais nenhum lugar para olhar ao redor, só nos resta olhar para cima. Maior nível de batalha? Quem está no maior nível de batalha aqui? Vocês não têm ideia. As guerras que nós enfrentamos, quando a gente se posiciona dizendo sim. Quando a gente para de duvidar. Quando a gente olha para o nosso tamanho. E para os irmãos, vou falar de Davi aqui. E para a rejeição. E fala assim: o que o Senhor vai fazer com um pastorzinho? O que eu faço com essas 3 pedrinhas? Ei, não duvida. Essas 3 pedrinhas estão derrubando tantos gigantes.
uma única palavra doce, mansa e humilde. Uma mulher cheia do Espírito Santo, talvez com não palavras muito eloquentes, mas profunda. A nossa geração, o Senhor tem falado isso para mim, é uma geração profunda, sabe por quê? Porque nós podemos olhar para trás, olhar para frente. Aprende com aquilo que aconteceu e olha para frente para aquilo que Deus vai fazer. Você está disposta? Ele ainda está. Aquilo que Ele falou, Ele não mentiu, Ele não se enganou. E para encerrar, quando o diabo sai para voltar para outra oportunidade, né? A palavra fala, não vamos ler aqui, mas você vai ver aqui em negrito, a volta a Galileia. Aqui em Galileia, Jesus era elogiado. Daí Ele vai para Jerusalém, Ele é rejeitado. O que o Senhor está falando é assim, você vai aprender a viver com elogio e rejeição, porque você vai se tornar uma mulher madura. Esse deserto está te preparando para o teu chamado. Você acha que o teu chamado é só flores? Você acha que nessa vida não temos dores, não temos situações difíceis? Mas existem situações difíceis que dão glória para Deus. Existem milagres apesar do milagre. Jesus aqui, Ele foi fortalecido. O que é o jejum? Fortalecimento. Esther jejuou e recebeu de Deus fortalecimento para dizer, se preciso eu morrerei. E sabedoria para dizer, vou fazer um banquete, vou falar bonitinho com meu marido. Você entendeu? Daí Jesus passa por Galileia e por Jerusalém, rejeitado, elogiado, não importa, revestido de poder, de autoridade, com uma missão, obedecendo, sendo servo, sendo humilde, sendo simples, com sandálias, mas com o coração ardendo pela presença e dizendo, nós não vivemos só de pão, vivemos pela presença. E se a presença não é a sede do seu coração nesses dias, você está adorando o Deus errado. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Oséias, profeta Oséias. Fique de pé no seu lugar. A gente poderia ficar aqui até meia-noite falando, lembrando. Você é uma profeta nesse tempo. Você é uma mulher que vai fazer diferença na tua casa, na tua geração, nessa cidade. E para onde mais o Senhor a levar e aquilo que Ele quer fazer. Após um batismo e um deserto, poder, autoridade, aceitação e rejeição fazem parte. Muitas das vezes nos sentimos até rejeitadas pelo próprio Deus quando Ele não nos dá o que a gente quer, não é mesmo? Duvidamos. Nesse deserto, no hoje, pro agora, se sacrifique. A palavra diz que Jesus falou assim, ó, olha que interessante. Não comeu nada durante todo o tempo. Ele não, está escrito aqui, né? Não que ele falou. Não comeu nada durante todo o tempo e teve fome. Ué, não quer ter fome não? Quer jejuar e não quer ter fome? Quer amar e não quer se sacrificar? Quer servir, mas não quer ser a menor? Que evangelho é esse? Isso fala sobre a nossa humanidade. Você é gente. Faça aquilo que só você pode fazer no lugar que você está. Se levante como uma Esther nesse tempo. Será que não foi para esse tempo então que o Senhor não te colocou neste lugar? Que lugar? Talvez seja um deserto mesmo. Talvez seja um lugar de não, espera. Muito difícil. Mas posso te dizer? Quando Ele fala sim, é tão difícil quanto. Afinal, Jesus rejeitou coroa diante dos homens e aceitou a coroa de espinhos por uma razão. Ele não se corrompeu. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele sabia que Ele era filho. Ele te trará e te dará o que você precisa, mas Ele tirará também. Uma nova unção, um novo olhar,
uma nova fala, uma nova palavra para você seguir, para você viver aquilo que o Senhor tem para você de um jeito novo, não porque a situação mudou, mas porque você está diferente, porque você entende o teu batismo, você entende que você é filha, você entende que nesse deserto você cresceu, é uma oportunidade para você amadurecer, para marcar as pessoas, para deixar legados. Legado não é aquilo que deixamos para as pessoas, mas nas pessoas. E se você é essa mulher com sede da presença de Deus, que se vê num deserto e fala assim: não é só de pão mais que eu quero viver, é da tua presença, Senhor. Mesmo na Galileia sendo elogiada, mesmo em Jerusalém sendo rejeitada, eu confio em Ti. Eu quero te convidar a dar um passo diante do Senhor e ser cheia desta presença que te empodera para este novo tempo, que diz: você é filha amada. Jordão é um lugar de o Senhor te lembrar quem você é. Às vezes esse deserto, as circunstâncias confundem a tua visão, te distraem. Olha esse altar como um Jordão. Talvez você está ferida e tem uma armadura se escondendo. Você esconde das pessoas, mas não do Senhor. Hoje é dia de você se lavar. Hoje é dia de você se lembrar aquilo que um dia Ele te prometeu, aquilo que um dia Ele falou. Hoje é um dia de você entender que o poder do Espírito também nos transiciona em momentos difíceis e de desertos, mas não é para te matar, é para te sarar, é para te purificar e te santificar, é para te ensinar, é para te manter humilde, é para colocar os teus pés no chão, é para fazer você voltar a ter sede da presença. Temos sede de pregadores, mas não sede da presença, sede da palavra de Deus. Jesus, esse é meu anseio nesses dias. Eu tenho fome de comida, mas eu quero ser saciada da presença. Se você é essa mulher, vem aqui na frente, se jogue na presença do Senhor, se renda, clame, chore, tire a sua armadura, se coloque nesse lugar em submissão. Eu me coloco, Senhor. Eu creio que nós estamos num ambiente profético de transição. Eu creio que o Senhor está te convidando a fazer grandes mudanças. E essas mudanças, essas grandes mudanças vão exigir de você uma nova postura, um novo jeito de falar, uma nova roupa, um guarda-roupa novo, um comportamento novo, amizades novas, um Instagram novo. O Senhor está te convidando para transicionar. Não chame de deserto aquilo que o Senhor está chamando de escola. Que quando você for olhar para trás, você vai dizer: obrigada, obrigada, Jesus, porque os teus não são didáticos, os teus sims também. Os teus desertos nos testa, mas nos purifica, nos prepara. Que você receba o toque do Senhor nesta noite. Somente os profetas maduros neste tempo aguentam desertos, rejeição, elogios. Mas existe uma postura santa para nós nesses dias, que chama separação, jejum, oração, humildade, simplicidade, lucidez. O apóstolo Paulo fala na última carta em 2 Timóteo: é necessário lucidez para compreender o que sim e o que não, para seguir a nuvem e ouvir o que o céu está falando, o que o Senhor está fazendo dentro da minha casa e como eu posso participar, o que o Senhor está fazendo dentro da minha igreja e como eu posso participar.